Voltamos? Ué. Estamos ao vivo de novo, é isso mesmo, produção? Mas é lógico, porque nós nunca fizemos... O programa mais curto da história do Noir Podcast foi hoje. Foi hoje com um convidado que prometia, né? Eu fiz muitas anotações aqui pra gente fazer perguntas, porque... Estudou, estudei, porque, cara, é um candidato à presidência, né? Então, quer dizer, é o primeiro candidato à presidência que a gente recebe no nosso programa, então eu tava todo empolgado, né? O Brasil é um país que tem tantos problemas, a gente tá atolado numa situação tal que eu tava empolgado para fazer perguntas para um outsider, né? Para um candidato que tá tentando correr por fora e preencher um espaço... que ele não gosta que chama de terceira via e tal, mas que seria, né, uma opção ao Lula e ao Bolsonaro. Não conheço outro nome a não ser terceira via. Pois é, do mesmo jeito que ele também não gosta de se chamar de coach, mas que ele é coach, né? Então, mas tudo também bem. Não conheço outro nome a não ser coach. Mas é isso. Então a gente tá aqui na verdade, para comentar um pouco sobre o que a gente pensa a respeito dessa candidatura. Eu acho importante a gente comentar isso. E eu também queria trazer para cá para a gente conversar um pouco as questões que eu tinha a respeito do convidado de hoje. Eu não pude perguntar a ele, mas as informações são públicas e aquilo que eu anotei são coisas que eu vi a respeito dele, que eu vi ele fazendo, coisas que eu vi ele aprontando por aí. Sim. E que eu queria ter a oportunidade de perguntar a ele. Eu acho que ele não vai voltar no nosso programa, eu acho que ele foi embora... Porque ele talvez tenha visto que não era exatamente o que ele estava esperando, eu não sei. Rapaz. Porque ele não me parece ser uma pessoa desorganizada a esse ponto, assim, né? De marcar 2 compromissos do mesmo dia. E a equipe também, tinha uma equipe gigante. Ele estava aqui com 10 pessoas e tal. Então, assim, chegaram aqui já falando que precisavam ir embora logo e tal. Então, foi ruim pra gente, né? Porque a gente estava esperando uma boa conversa, estava esperando um bom papo com um convidado que é promissor, né? E a gente acabou ficando vendido aqui, porque o sujeito falou, agora tem que ir embora. E o assessor ficava aqui, andando aqui, 2 caras aqui, circulando aqui dentro do estúdio e fazendo assim, e tem que acabar e tal. Então, quer dizer, foi um negócio meio constrangedor. Então, a gente resolveu voltar agora, porque, cara, eu tenho um monte de coisa pra falar. Agora vai ser o React... Sabe o Casemiro reage? Agora vai ser Paulo Cruz reage à participação do Pablo Marçal no Noir Podcast. Porque eu tinha um monte de coisa. Ele é um sujeito que tem um tráfego grande num público que eu conheço relativamente bem, né? Que é o público evangélico. Então, ele tá brigando, inclusive, com esse público que é apoiador do Bolsonaro, por exemplo. Porque... O Bolsonaro é o candidato dos evangélicos, digamos assim, né? Ou de parte dos evangélicos no Brasil. E o Pablo Marçal está tentando pegar esse voto, certo? Porque ele é um sujeito que trabalha dentro desse esquema. Então, o esquema dele de PNL, coach, essa parada toda que ele lota estádio aí para vender, é uma parada que envolve o discurso religioso, envolve o discurso... espiritual, digamos assim. Então ele se vale disso muito. Ele é muito conhecido dentro das igrejas por aí, pastores o apoiam. Então todo evento dele lá, pelo menos os grandes que eu vi, tem lá músicos, cantores cristãos lá, né, fazendo um som, tem lá um pastor ou outro que o apoia, tá? Então, quer dizer, ele tem um trânsito entre o público evangélico que está fechado com o Bolsonaro, como eles gostam de dizer, né? Então ele vai agora tentar angariar uns votos desse público, né? O que você acha disso, Felipe? O que você acha de um candidato que surge meio de repente assim, para preencher essa lacuna que há entre os 2 candidatos que estão aí à frente, mas com essas características assim? O que você pensa disso? Na minha opinião, ele já é bem conhecido, né? Principalmente nesses meios que ele trafega aí na internet, então ele é muito conhecido com infoproduto. Eu acho que todo mundo já conhece e já ou gosta ou desgosta. Eu acho que para aumentar o alcance dele, ele resolveu furar essa bolha e ir pro mainstream. O que é ir pro mainstream? Se candidatar, porque aí ele tem um alcance maior. Uma plataforma fora daquilo que ele está acostumado a andar já. Exatamente, eu acredito que sim, acredito que é isso. E eu acredito que assim ele consegue atingir
um novo público, porque não... Sabe esse público que já tá meio de saco cheio de coach, sabe? Desses termos assim como coach, até a gente falou de terceira via e tal. Ele vai atingir uma galera que ainda não tem isso, não tem esse gatilho ainda. Vai falar, entendi. nossa, o cara falando sentido, de fé, né? e falando que vai prosperar, é isso. Vai, Faz sentido. vai tacar dinheiro ali. E eu acho que é isso, né? Não sei, não deu tempo, né? De trocar essa ideia. De levantar essa bola. De levantar essa bola. É. Assim, ele é um retórico, ele é um sujeito que, claro, né, fala bem, e se não falasse bem, ele não encheria estádios aí pra ficar lá, né, falando que as pessoas têm que destravar. Mesmo, né? Enche de fato, que eu vi vídeos. Enche estádio, e que ele tem lá uma plataforma de mentoria, e que ele lá fala umas coisas e as pessoas amam isso aí, né? As pessoas amam, as né? pessoas O amam Dostoiévski, quem não leu Os Irmãos Karamazov, um dia tem de ler. Eu acho que é um livro que você tem que ler maduro já, mas é um livro fundamental, né? E tem no meio dos Irmãos Karamazov, tem uma parábola, né, que um irmão conta para outro, os irmãos, né, que é o Ivan, o Alyosha e o Dmitri. Então o Ivan, que é o ateu da história, conta pro Alyosha, que é o noviço. Ele quer ser padre e tal. E ele conta a parábola do grande inquisidor. Que é... A história é a seguinte. Jesus volta para a terra de novo e começa a dar um rolê. Meio disfarçado, sem falar que é ele. Tal, A paisana. A paisana, pode crer, a paisana. Mas ele logo é reconhecido. Né? E aí as pessoas começam a cercá-lo, e o que acontece? Os religiosos, os poderosos, os padres, bispos, lá vão lá e garfam ele. Leva ele, prende ele lá dentro de uma igreja lá e aí o sacerdote vai interrogá-lo, né? E nesse interrogatório que o sacerdote faz com Jesus, né, o teor desse interrogatório é o seguinte: o que você veio fazer aqui para atrapalhar a gente? Agora que nós já dominamos tudo, né? Porque as pessoas, tem uma hora que ele fala, elas estão o tempo todo procurando alguém a quem se dobrar. E você aparece aqui com esse papo de liberdade, com esse papo de que a pessoa tem que ser livre, né, no teu nome e tal. Não. O que a gente faz aqui é o seguinte: a gente dá pão para essas pessoas e elas nos adoram. Então o discurso é esse. Então é isso, né? As pessoas estão sempre procurando alguém a quem se dobrar. Ainda, né? Ainda. Isso que me deixa mais triste. Pão e circo, ainda. É uma parada que tá no ser humano, eu acho que é um negócio que é nosso, que a gente tem que lutar contra. Eu acho que tá na nossa consciência, tá no fundinho ali, só que eu acho que a força pra manter assim é maior do que a força que se faz pra cada um despertar a sua consciência. Sim, né? Porque é meio que uma tendência natural, né? Da natureza humana. Essa tentativa de se livrar de desafio, de se livrar, de ter que dar conta da sua própria vida, né? Então, quer dizer, se eu vou num lugar onde o fulano tá falando pra mim que o único problema que eu tenho é que eu tenho que destravar a minha mente pra alcançar e conquistar mundos e fundos. O sujeito que chega numa igreja para dar uma palestra de helicóptero, e aí entra num Porsche, aí ele chega com um Porsche, e aí ele entra triunfante dentro de um templo religioso, né, para pregar prosperidade, né, uma prosperidade que é baseada, né, naquilo que a própria pessoa pode conquistar, supostamente destravando a sua mente, certo? Então é um troço sedutor. Né? Aliás, é um negócio engraçado. Eu mesmo concordo com essa narrativa de você é seu próprio governante. Sabe? É isso aí. E eu acho que, assim, ao mesmo tempo, falando isso nas igrejas, não bate uma coisa com a outra. Né? Então eu acho que é uma estratégia muito inteligente de pegar dois públicos, né? Tipo, pegar duas ideias. Sim. Porque eu mesmo concordo com essa ideia. Eu acho que cada um tem que ser seu governante, né? Mas é claro que isso se torna uma coisa questionável quando esse discurso é utilizado única e exclusivamente pensando em riqueza.
né? Sim. Em prosperidade econômica. Exatamente. E é o que o povo mais procura desde que nasceu, o Brasil que já é um país ensinado a ir atrás pobre, disso, né? Então, o povo que tá querendo... Todo mundo quer se dar bem sem fazer muito esforço. Total. E assim, as coisas que tem mais procura na internet é como ganhar dinheiro, como ficar rico e sexo, né? É. Que aí uma coisa também já linka com a outra. Porque Exatamente. Vou prosperar, vou ter um carrão e é isso aí, eu vou transar mais. Vou ter mais mulheres. Né? Vou ter mais mulheres. Tudo É. cai ali, né? O que é uma coisa louco... bem egóica, né? O que é louco nisso é que é o seguinte, é o que você falou bem, essa soma das duas coisas, o discurso religioso, né, que e somado a esse discurso da autoajuda, né, ele somou isso, e isso é perigoso, porque, por exemplo, eu vi um vídeo dele recentemente, que ele fala, por exemplo, para uma pessoa lá que está dentro desse evento que ele estava, que Deus não estava no controle de todas as coisas. Então, para um cristão, isso é uma aberração. Então, Você não precisa ser... sem se entender. se você não acredita e não é cristão e tal, tudo bem, você não vai... Isso não é um problema para você, mas para um cristão, ouvir uma pessoa dizer assim, não, Deus não está no controle de todas as coisas, é problemático. Mas vejam, por que ele dá esse passo escorregadio? Porque em seguida ele diz o seguinte... Se Deus estivesse no controle de todas as coisas, a sua vida não tava essa porcaria que tá. Você não tava lascado. Então quer dizer, depende de você. Deus só vai agir por você se você agir também. É um discurso perigosíssimo. Teologicamente ele é problemático, certo? Mas funciona. Então, para uma como que mente funciona? sugestionável, funciona. Então é porque, assim, para uma mente... É o que você já ia falar. Para uma mente sugestionável... Quase qualquer discurso, se for bem falado, funciona, né? Exatamente. E isso é um problema antigo, porque o Platão já reclamava disso, o Sócrates já reclamava disso, né? Dos sofistas, que eram aqueles sujeitos professores e tal, que eram muito capazes, né? Assim, no sentido de enganar mesmo as pessoas com discurso. Né? Com discurso enganador, com aparência de verdade, mas que é engano, né? Então, esse é um assunto da filosofia que existe desde sempre. Então, os sofistas e os retóricos e tal, eles estão por aí. Né? E isso acontece muito. O ambiente religioso, ele é muito vulnerável a isso. Né? Porque as pessoas estão suscetíveis a coisas que não são propriamente naturais. Né? Então, a pessoa está lá disposta a acreditar numa coisa que é sobrenatural. E isso nos leva a um outro vídeo que eu vi dele, recentemente. Esse vídeo me causou engulhos, para dizer o mínimo. Engulhos. Engulhos, que é o vídeo em que... Não só em você, tem pessoas aqui também, que eu não vou falar quem é. Que passaram até também mal. Ficou engulhada. Ficaram engulhadas com essa coisa, porque... engulhadas. Como eu falei, como é um ambiente propício para as pessoas acreditarem em coisas que são sobrenaturais, tem um outro vídeo dele que circula por aí no YouTube e tal... de um evento que aconteceu ano passado, em que tinha uma mulher cadeirante lá, né? Acho que paraplégica. E ele vai lá até a mulher e faz um discurso lá que a mulher vai andar, que o milagre vai acontecer e tal. E a mulher não anda. Né? A mulher não anda. É um troço constrangedor, assim. É um negócio... submeter uma pessoa a uma situação absolutamente vexatória, né? E a mulher não anda. Então, se você está assistindo no ar aqui, você não sabe desse vídeo, procure aí, né? No YouTube, Pablo Marçal, milagre que falhou e tal, que vai aparecer. Por isso que, quando você digita Pablo Marçal, sei lá, no YouTube aparece Pablo Marçal cadeirante. E aí eu vi e falei, não vou nem clicar, porque ele não é cadeirante, então não... Deve ser outra coisa. Deve ser outra coisa. Pois era isso, né? Então, nesse ambiente... É propício para que essas coisas aconteçam. E ele termina o fiasco que acontece, que a mulher tem de sentar de novo. Ele tenta... tem 3 pessoas segurando a mulher, e ele vai lá, põe a mão na perna da mulher e fala que a mulher vai levantar e vai andar e não sei o quê, e a perna da mulher não acontece nada. Uma hora eles tentam soltar, a mulher quase cai no chão. Né? E aí eles voltam a mulher para a cadeira. Né? E aí qual que é a pergunta que ele faz para a mulher? Se ela tem algum
trauma, algum negócio. Então ele tenta explicar O inexplicável. a falha do milagre que ele tentou operar ali, né? Dizendo que a mulher talvez não tenha tido fé o suficiente para viver aquele milagre. Então, veja, é assim. Então, assim, é esse que quer governar o Brasil. Certo? Então, assim, isso precisa ser dito. Sim, sim. É uma pessoa com essa mentalidade. E olha, eu sou crente, né? Eu acredito em milagre e tudo mais. Eu acredito que as pessoas, né, que Deus pode operar milagres na atualidade. Eu não sou um cara que... Eu creio nessas coisas, certo? Mas eu creio como o C.S. Lewis diz. O C.S. Lewis diz o seguinte, olha, os milagres costumam se concentrar em regiões onde a gente nem quer estar. Porque é lugar onde... porque é lugar onde está a miséria, onde as pessoas não têm mais nada. É ali que o milagre acontece. Todo dia ainda. Todo dia. Isso aí, ó. O mundo tá cheio dessas coisas acontecendo, mas eu creio muito nisso, que essas coisas acontecem para aqueles que não têm outra saída, que não a intervenção divina. Então eu acredito, né? Eu não tô falando isso porque eu não acredito, eu acredito. Mas eu acho isso temerário, né? Eu acho que se você quer governar um país, você precisa ser, sobretudo, pragmático, né? Agora, ele é pragmático com as coisas dele, porque tá bilionário, aí sei lá quanto que tem de dinheiro, né? Agora, com a vida das outras pessoas, me parece que há um jogo. Né? E também, essa coisa o milagre também é para cada um é um tipo de milagre, porque cada um tá num momento, cada um tá num estado. Por exemplo, para quem não tem nada... Às vezes ele conseguir um prato de comida é um milagre. Ou às vezes, por exemplo, alguém que tem tudo, é saudável, tem todos os sentidos funcionando, tem, né? Exatamente. O que é um milagre pra essa pessoa, tá ligado? Por isso que eu falei. Então, quer dizer, essas coisas costumam acontecer em situações em que as pessoas não têm nada, né? E por isso que o Luiz fala isso. Então, quer dizer, sei lá, no meio da guerra, no meio da fome, né? Então, por exemplo, casos de... a gente ouve muito isso, assim, de casos de pessoas que estavam em casa com os filhos e não tinha nada para dar de comer para criança. De repente aparece um vizinho do nadão. Pô, pensei em você, toma aqui uma cesta básica. Sabe, essas coisas assim? Né? Então, mas assim, acho que o ponto que eu acho que é mais importante nesse sentido é como que a gente consegue associar esse tipo de procedimento, né, como esse que ele teve com essa mulher, na sua posição de candidato a presidente do Brasil. Então, é muito curioso. Eu acho que é isso que é o ponto aqui. Do mesmo jeito que ele ficou conhecido para fora da bolha, como você diz, de quem o acompanha e segue, compra os produtos dele, quando ele pegou lá 32 pessoas, levou lá pro Pico dos Marins, né, no interior aqui de São Paulo. Que foi isso, hein? Pois é. Então, levou para um lugar que tinha ventos de mais de 100 km por hora. Que isso. Ele foi avisado que ele não deveria subir com aquelas pessoas lá. Alguns desistiram no meio do caminho. E ele falou, não, nós vamos. Nós vamos porque você tem que estar preparado para correr riscos. Né? Agora, você imagina um sujeito desse no comando do país. Não, nós temos que correr riscos. E aí ele leva o país para um lugar de vento de mais de 100 km por hora, que as barracas voam tudo, e tem que chamar o bombeiro para arrumar o que o cara fez. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que pensar, sabe? Total. Tudo isso a gente tem que pensar. É um cara que tem sucesso na vida dele particular? Tudo bem, sem dúvida. Ele tem sucesso fazendo esse lance de programação neurolinguística e as pessoas pagam para receber aquela instrução que ele dá de destravar a nação e não sei o quê. Beleza, tá bom. Tem quem ouça aquilo, quem acredite naquilo e vai lá e paga. E algumas pessoas efetivamente mudam de vida. Legal, beleza. Mas como é que governa o país com um troço desse? Então. Ó, tô de olho no chat, hein? De olho no chat. Já temos perguntas, hein? Foi o Dri que mandou? Peraí que nós vamos ver como é que se agora, governa o país com essa mentalidade, entendeu? Eu acho assim, que para aquilo que ele faz para ele, né, toda a grana que ele ganhou e tal, e tudo que ele fez para chegar
no tipo de riqueza que ele tem, né? Ele se valeu da fé das outras pessoas, né? E das outras pessoas acreditarem que aquilo que ele está pregando, né, é verdade e funciona, certo? Agora, eu não sei como é que isso funcionaria no governo do país, né? O que ele falou aqui pra gente hoje, assim, esse monte de projeto que ele tem e tal, e não sei o que lá. Tá bom, papel cabe tudo, certo? Papel cabe qualquer coisa. O sujeito pode fazer projetos 1000, né? Mas não é tão simples. Todo mundo que quer se candidatar faz um monte de promessa, certo? Agora, num país como o nosso, é difícil, e a gente já sabe por experiência, né, uma pessoa que faz muitas promessas, conseguir realizar, né, qualquer coisa daquilo que prometeu, né? Diz aí, o que tá rolando no chat? Sou o Dri. E aí, Dri, como é que tá, meu mano? Salve, Dri. Abraço pra você. Monstro. Ele mandou 100 Sparks na plataforma nv99.com.br/noar, que você que tá interagindo no chat, manda lá na plataforma que a gente vai ler aqui ao vivo. É isso, hein? Ele falou assim: salve dupla firmeza. Marçal colocou a vida dos seus seguidores em risco por pura ideologia nas montanhas. É o que a gente estava falando agora. Hoje se mostrou totalmente preparado para quebrar o Brasil, jogando fora todas as linhas de pensamento, tanto de esquerda quanto de direita. É um perigo talvez pior do que Bolsonaro. Denúncia. Dri, valeu pela sua mensagem e valeu pelas ideias também. É isso. Que eu concordo, viu? Eu acho que o perigo tá no sujeito não saber muito bem. Ele não tem uma ideia clara do que é administração pública, né? Ele tá olhando o Brasil como se fosse uma empresa privada. Uhum. Né? Ele não sabe que aquilo que ele acha que ele vai entrar lá e vai chegar lá e falar: ô, vamos sentar todo mundo aqui, vamos resolver botar o Brasil para frente e tal. Entendeu? Não é assim que funciona. Na prática. Não é assim que funciona. Certo? Então, assim, para mim, a única maneira de você fazer o país andar um pouco é não prometendo muita coisa. Entendeu? É não sendo tão pretencioso. Porque o jogo é jogado de um jeito que a gente não sabe direito, né? E eles também fazem de tudo pra gente não saber, né, como que é o game deles lá. Jogo de interesse, né? O Brasil ainda é um presidencialismo de coalizão, ainda é, né, um negócio meio que como é que se fala? Existe um paternalismo muito grande e um como é que se fala? Aquele negócio que você se apodera do Estado para você usar para você. Agora eu esqueci o nome, se alguém lembrar aí no chat, por favor. Mas é isso. Então, os políticos se apoderam do Estado brasileiro para fazer as coisas para eles. Entendeu? Sempre foi assim. Sempre foi. Agora vem um candidato, agora comigo vai ser diferente. Putz, não tenho nenhuma razão para acreditar nisso. Ainda mais vindo de um sujeito que fez fortuna do jeito que ele fez as fortunas dele. Certo? Nossa, sim. Então é muito complicado. Tudo bem, fez fortuna para você. Agora, jogar o Brasil na mão de um fazedor de fortuna, eu acho muito complicado. Né? Complicadíssimo. Arriscado, né? Então, as coisas não são tão simples assim. Não é tão simples, porque ele tem a plataforma dele é aquela: cada Brasil um governante. Tá escrito isso lá você entra no site dele, tem uma hashtag lá, né? E ele fala isso, e já ouvi entrevistas dele, ele falando isso como se fosse uma grande novidade, assim, né? Cada brasileiro um governante? A hashtag dele lá que tem no site dele é isso. Então, porque ele fala que você precisa fazer de cada brasileiro um governante. Então, essa a ideia do empreendedorismo, coisa e tal, não sei o que lá. Putz, mas isso é velho pra caramba. E eu vou dizer aqui, vou dizer pra quem tá assistindo a gente, uma pessoa que falou isso há mais de um século atrás, eu vou até ler a citação aqui, que é mais ou menos o que o Pablo Marçal diz hoje, só que com mais de 100 anos de atraso. Então, olha só, abre aspas aqui no final de quem disse isso. Dentro do círculo dos seus direitos,
Cada cidadão deve ser, tem perfeitamente o direito de ser, pela nossa Constituição e pelas nossas leis, um Estado, uma companhia, uma associação que soma os círculos dos direitos dos cidadãos que a compõem. O seu círculo de direito é o círculo máximo, que circunscreve os círculos de todos os seus associados. Esse círculo é naturalmente maior e mais forte. E é por isso que causa assombro, que causa medo, que causa terror aos oligarcas, que querem um povo fraco e subdesenvolvido. Um povo de carneiros, tosquiável ao seu livre-arbítrio, incapaz da menor resistência. Quem disse isso foi André Rebouças. André Rebouças. O maior brasileiro de todos os tempos.